Olá, gente, tudo bem? Vimos em aulas anteriores o conteúdo de química organometálica e um pouco sobre catálises também. Nessa aula eu vou apresentar um pouco sobre a catálise heterogênea de Ziegler-Natta e as suas etapas mecanísticas. Vamos lá? Bom, vimos que é justamente a química diferente, entre aspas, dos compostos organometálicos que permitem que algumas reações bastante interessantes ocorram, né? A catálise Ziegler-Natta é uma reação que utiliza um composto organometálico como catalisador e que catalisa justamente a polimerização de olefinas. Bom, mas tudo tem história, né? Como isso tudo começou? Bom, começou na década de 50 com o alemão Karl Ziegler. Ele tinha desenvolvido então um catalisador para polimerização de etileno, baseado num composto de coordenação formado a partir de cloreto de titânio 4 e o composto organometálico trietilalumínio 3. A gente vai ver mais detalhes dessa formação, né, na parte do mecanismo, na formação desse catalisador e também a estrutura dele mais certinho adiante, né? Ao isolar esse novo composto de coordenação, então, ele obteve esse catalisador, que hoje a gente conhece como catalisador de Ziegler-Natta, né? No caso, esse catalisador é isolado na forma de um pó fino, o que denota a catálise heterogênea, né? Bom, alguns anos mais tarde, o pesquisador italiano Giulio Natta, ele utilizou esse mesmo catalisador para polimerização estereoespecífica de propeno, gerando então o propileno isotático. Bom, as descobertas de Karl Ziegler e Giulio Natta revolucionaram toda a indústria de polímeros e por isso os dois receberam o Prêmio Nobel de Química de 1963. Bom, as palavras usadas para entregar o Nobel em tradução livre foram: a natureza sintetiza muitos polímeros estereorregulares, por exemplo, celulose e borracha. Essa habilidade até agora foi considerada um monopólio da natureza, operando com biocatalisadores conhecidos como enzimas. Mas agora, o professor Natta quebrou esse monopólio. Interessante, né? E bastante significativo para a história da ciência também. Como eu mencionei, a catálise Ziegler-Natta é do tipo heterogênea. Heterogênea porque o catalisador ele não está na mesma fase que os reagentes da catálise. No caso de Ziegler-Natta, o catalisador é sólido, sendo um pó fino, como eu falei. A primeira geração desses catalisadores dava uma produtividade de 5 kg por grama de titânio, ou seja, é absurdamente pouco, né? Porém, com consequentes melhorias e modificações no processo, foi alcançado então um patamar de extrema eficiência de 2.400 kg por grama de titânio, né? Ainda mais com um rendimento de 98%, o que é quase perfeito. Bom, esse processo levou a uma revolução dos materiais de embalagens, tecidos, materiais de construção, olha, tudo que vocês podem imaginar, né? Muitos outros materiais, eles estão onipresentes na nossa vida, né? O polipropileno isotático, por exemplo, tem um consumo anual de 60 milhões de toneladas, né? Ficando como segundo polímero de maior consumo no mercado, perdendo apenas para o polietileno, que também é feito por essa catálise, né? Os detalhes completos do mecanismo dos catalisadores de Ziegler-Natta ainda são incertos, né? A ciência não conseguiu concluir isso ainda. Porém, há proposta, sim, e a proposta de Cosse e Arleman são as mais plausíveis, né? As mais aceitas. Foi proposto na década de 60 também, ainda na década de 60, e ela é o que mais está perto de um consenso. Vamos ver então como esse mecanismo funciona de fato. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a reação entre o composto de alumínio e de titânio gera o cloreto de titânio cristalino, né? E foi postulado que o centro cataliticamente ativo para a catálise de Ziegler-Natta é justamente um íon de titânio que está coordenativamente insaturado, né? Que não é totalmente coordenado por íons de cloro, ou seja, uma vacância na estrutura do cristal. As estruturas cristalinas dessa imagem, elas apresentam bem essa situação, né? Enquanto o titânio vermelho tem 6 cloretos na vizinhança, o titânio azul ele tem apenas 5, deixando essa falha que eu mencionei. Esse espaço eu vou representar por essa caixinha branca ali, que na verdade ela representa esse orbital vazio, né, pronto para executar a reação.
Bom, nesse espaço, então, ocorre a interação com o alquilo-alumínio, formando o catalisador Ziegler-Natta, que é aquela estrutura coordenada com o titânio e alumínio ali na imagem. Em seguida, ocorre essa desvinculação, né? Há essa troca dos ligantes ali, onde um dos produtos é um centro de titânio organometálico, ainda coordenativamente insaturado, né, com aquela caixinha. É justamente nesse centro que vai ser coordenada então uma molécula de etileno. Com essa molécula de etileno coordenada pelo titânio, há uma deslocalização de cargas, gerando um intermediário onde novas ligações são formadas. Em seguida, há então uma inserção do tipo 1, 2, né, que a gente já viu nas aulas com o professor Zé, onde a molécula de etileno ela se insere na ligação titânio-carbono, formando uma alquila mais longa, né, como mostra ali colorido. Esse novo estado deixa uma nova vacância, né, um novo quadradinho, onde novamente uma molécula de eteno ela pode se coordenar. Essa nova alquila que é formada, essa alquila maior, ela é mais suscetível a inserções de etileno, inserções 1, 2, para poder então alongar essa cadeia, o que deixa a próxima reação ainda mais favorável. Então essa próxima reação ela segue de forma semelhante com os equilíbrios e a formação de novas ligações, gerando a próxima inserção U2. E é dessa forma que a reação vai acontecendo, com a adição de moléculas de eteno e inserções dessas moléculas na cadeia polimérica que vai expandindo e formando o polímero polietileno. O mecanismo proposto por Cosse e Arlman é o mesmo quando se trata de derivados do etileno, como o propileno já mencionado, né, que formam então um polipropileno. Embora esse mecanismo, né, o mecanismo do processo Ziegler-Natta, ele tenha se revelado muito difícil de entender, complexo de entender, foram demonstradas através de pesquisas, claro, inserções diretas de orgânicos com múltiplas ligações nas ligações de titânio e carbono, né? Então, evidenciando mais ainda para que esse mecanismo de Cosse e Arlman seja o mecanismo mais próximo da realidade, né? Bom, é claro que o mecanismo de Cosse e Arlman ele não é o único que existe, né? Outros mecanismos alternativos eles foram sendo postulados ao longo dos anos. Uma dessas propostas importantes é um mecanismo que envolve o intermediário de metalociclobutano, que está nessa imagem ali, como vocês podem ver, um exemplo, né, genérico, do qual eu não vou apresentar as etapas aqui desse mecanismo alternativo, né, nesse recorte que eu fiz para essa aula. Bom, eu mencionei antes que o mecanismo de Cosse e Arlman ele ainda é o mais aceito, mesmo com pesquisas mais recentes, né? Algumas evidências elas corroboram para essa proposta de Cosse e Arlman, mesmo que não se tenha a absoluta certeza do mecanismo dessa catálise, né? A catálise Ziegler-Natta, que é tão importante, tão relevante para a indústria. É interessante que até os dias de hoje, mesmo com muita pesquisa em cima, a gente não tem essa certeza, né? Bom, gente, a gente chega ao fim da nossa aula. O que eu tinha para dizer de catálise heterogênea de Ziegler-Natta era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo um bom fim de disciplina para todos e bom fim de semestre também. Abraço. And that's all, folks.